Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um dia de aula e hoje nós iremos aprender sobre um conteúdo de ciências, está certo? O que iremos aprender hoje? Então, hoje nós iremos aprender um assunto muito legal sobre os animais. Então, quem aqui sabe quais são os animais? Quais são as características dos animais? Os animais são seres que nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir ou não e depois morrem. Essas são as características básicas dos animais, certo? Vamos lá conhecer sobre os animais? Diversidade animal. O que seria isso? Diversidade animal. Quando nós falamos em diversidade, significa que nós temos muitos tipos de animais, diversos tipos de animais. Então, cada um ele possui uma forma física, o seu porte, se ele é um porte grande, um porte pequeno, a sua alimentação, o que é que ele come, aqui no caso, e a sua locomoção, porque tem animais que andam, tem animais que correm, outros que voam, outros que nadam, pulam e outros que se arrastam. Então, há diversos tipos de locomoção desses animais. E o lugar que o animal vive, ele consegue tudo para a sua sobrevivência, como o alimento, o abrigo, um parceiro para se reproduzir. E esse lugar é chamado de ambiente natural ou habitat. Mas lembrando que nós temos animais que vivem nas florestas e nós temos também os animais que já foram domesticados, por exemplo, os cachorros, os gatos, certo? Então, eles não estão mais no seu habitat natural, tá bom? Aqui nós temos a classificação dos animais. Primeiro nós temos os animais terrestres, como o próprio nome já diz, são aqueles que vivem na terra, no solo, certo? Temos os animais aquáticos, que são aqueles que vivem na água. Olha aqui, que vivem na terra, nós temos aqui a formiga, por exemplo. É um animal que vive na terra. E aqui o animal aquático nós temos como exemplo o peixe. Olha esse peixe aqui que vocês estão vendo, é o peixe palhaço. Ele tem essas marquinhas todo pintado. E ele é chamado de peixe palhaço. Mas também nós temos outra classificação, que são os anfíbios. Os anfíbios são aqueles animais que vivem uma fase da vida na água e a outra na terra. Como exemplo, nós temos os sapos e as rãs. Olha como eles nascem, eles são larvas, depois se transformam em girinos, como nós vemos aqui na imagem, esses bichinhos com essas caudinhas aí. Depois que eles começam a crescer, eles já vão para a terra, tá bom? Por isso que nós chamamos de anfíbios.
vive uma parte da vida no seu nascimento na água, e depois, quando eles crescem mais, eles vão para a terra. Agora vamos ver os sons dos animais. Cada animal ele tem um som diferente. Um som para se comunicar, um som para avisar quando ele está machucado e assim por diante. Vamos ouvir um som aqui e vamos tentar adivinhar de quem é ele? Então, conseguiram adivinhar de quem é esse som? Esse som aqui é do carneiro. Então, aqui nós chamamos que esse som aqui é um berro, é o berro do carneiro, certo? Vamos tentar adivinhar outro som? E aí, conseguiram adivinhar qual é esse animal? Vamos ver? Esse é o som do grunhido de um cachorro. Tenho certeza que vocês adivinharam, porque todos vocês têm, não é verdade? Então, esse aqui é o som de um grunhido, ou o som de um choro de um cachorro, certo? Vamos tentar adivinhar outro som? E aí, conseguiram? Que som, que animal é esse que está fazendo esse som? E que som é esse? Vamos lá, vamos ver. Esse aqui é o som do lobo e é chamado de uivos. Então, aqui os lobos estão uivando. É um som muito comum deles, tá certo? Vamos tentar adivinhar outro som? E que animal está fazendo ele? E aí, conseguiram? O próprio som já diz o nome do animal, certo? Vamos ver qual é esse animal? Esse animal é um pássaro, é um passarinho chamado de bem-te-vi. Então, o próprio canto dele, o próprio som dele, já diz o seu próprio nome, bem-te-vi. Por isso ele é chamado dessa forma. Então,
Cada animalzinho ele possui um som diferente para se comunicar com os outros ou para transmitir o que ele está sentindo. Então, assim como os humanos transmitem os seus sentimentos, se comunicam através dos sons, dos gestos, da fala, os animais também eles se comunicam com os seus sons. Também, os animais eles são classificados pela sua forma de reprodução. De que forma eles se reproduzem? Olha, aqui nós temos os animais ovíparos. Os animais ovíparos são aqueles que nascem do ovo. Como exemplo, nós temos aqui a cobra, nós temos a tartaruga, nós temos as galinhas, os patos e muitos outros animais. E nós temos os vivíparos. Os vivíparos são aqueles animais que não nascem do ovo, mas a mamãe fica grávida para nascer o filho, certo? E aqui como exemplo, eu tenho o elefante, eu tenho o porco. O ser humano também são vivíparos, porque nós nascemos da barriga da nossa mãe. Nós não nascemos do ovo, né? Claro que não. Então, tem essa classificação também dos animais em relação à sua forma de nascer, de se reproduzir. Os animais também são classificados pela forma do seu corpo. Ou seja, nós temos aqui os animais invertebrados e os animais vertebrados. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. E os animais vertebrados são aqueles que possuem. Mas eles são divididos em muitos. Então, agora vocês vão conhecer cada um deles. Assista um vídeo com bastante atenção e paciência para vocês conhecerem cada um desses animais e cada uma dessas classificações. Vamos lá? Oi, amigos! Hoje vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês sabem quais são? Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se movam. Os vertebrados se classificam em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Ups! Vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro para vocês. Porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados. Os mamíferos. Vocês sabem que tipo de animais são? Não. Por isso eu estou aqui, para contar para vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente. E a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué,
E aqui Cadê temos ele? outro mamífero. Ué, Sou eu! cadê ele? Os humanos também somos mamíferos. Os Bom, humanos também vou somos continuar mamíferos. praticando a minha dança. Até Vou mais! continuar praticando a minha dança. Até mais! Olá, amigos! Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Ei, para de repetir o que eu falo! Ei, Falo, para de falo. repetir o que eu falo. Ai! É sempre assim. Ai, Bom, é hoje sempre vamos assim. falar sobre outro grupo de animais Hoje vertebrados. vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves. Aves, aves. As aves. As aves são animais ovíparos, ou seja, As aves de uma são galinha animais sai um ovo, ovíparos. a Ou casca seja, quebra de uma e sai um galinha pintinho. ovo. A casca quebra e sai um Caminham pintinho. sobre duas patas Caminham e têm sobre duas patas asas, por isso podem e voar. têm duas asas. Por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz Mas ou o pinguim, Tem algumas por aves, exemplo, como o que avestruz não voam, ou o pinguim, mesmo por tendo exemplo, asas. que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque O os ossos esqueleto são das ocos. aves é muito leve, porque os ossos são As ocos. aves respiram pelos pulmões As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Se alimentam pelo bico que não tem Tem o dentes. corpo coberto de penas. Tem o corpo coberto de Vocês penas. sabiam que a ave mais pesada do mundo é o Vocês avestruz? sabiam que a ave mais pesada É normal do que mundo ele é o não avestruz? consiga voar. É normal Tadinho. que ele não consiga voar. Tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. Uma ave é que voa muito incrível. bem é a águia. Incrível, incrível. Outra vez você... Incrível. Ai, quando eu te pegar, Outra você vez vai você- ver. Ai, quando eu te pegar, você vai ver. Oi, oi. Como vocês estão? Oi, oi. Eu estou aqui vocês tentando estão? pescar, mas nenhum Estou peixe aqui morde um tentando anzol. pescar, mas Bom, nenhum hoje eu vou peixe contar morde um tudo para anzol. vocês sobre outro Bom, hoje eu grupo vou de animais contar tudo vertebrados. Para vocês sobre outro grupo de animais Os vertebrados. peixes. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em Peixes água são doce animais ou salgada. aquáticos que podem Eles viver são em água ovíparos, doce ou ou salgada. seja, nascem Eles dos são ovos. ovíparos. Ou seja, Tem nascem barbatanas dos ovos. para se moverem pela água. Tem barbatanas E o para corpo se moverem termina em pela uma água. cauda, que os ajuda a E o nadar. corpo termina em uma cauda. Como Nos vocês ajuda a podem nadar. ver, o corpo deles é cheio Como de vocês escamas. podem ver, o corpo deles é cheio Como de são animais escamas. aquáticos, respiram através São das animais brânquias. aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. Os peixes são animais de sangue frio. E tem o esqueleto mais simples de todos os E tem o vertebrados. esqueleto mais simples de todos os Vocês vertebrados. sabiam que tem peixes, como o salmão e a Vocês enguia, sabiam que tem viajam peixes das zonas de como água salmão e salgada enguia até que as zonas de viajam água das zonas doce? de água salgada até as zonas de água Que doce? viagem! Que viagem! E isto é tudo sobre os peixes. Isto é Acho que eu tudo peguei um sobre os peixe. peixes. Até Acho mais! que eu peguei um peixe. Até mais! Como vocês estão, amigos? Hoje vamos falar Vocês estão, sobre... amigos? Hoje vamos Eu tinha uma falar rã na minha sobre- cabeça e vocês não me falam Eu tinha nada? uma rã na Que minha cabeça e susto! Vocês não me falam nada? Bom, hoje eu venho susto! contar para vocês sobre outro grupo de Hoje eu animais venho contar vertebrados. Pra vocês sobre outro grupo de animais Os anfíbios. vertebrados. Os anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos. Ou Os seja, anfíbios são nascem dos animais ovos. ovíparos. Ou seja, nascem dos As ovos. crias nascem na água e As respiram crias por nascem na brânquias. água e respiram Quando por crescem, brânquias. podem viver tanto na Quando água crescem, quanto na terra podem viver e tanto respiram na pelos água pulmões e quanto pela na pele. terra. E respiram pelos pulmões Tem e a pela pele úmida e não tem pelos. Tem a pele úmida e não tem São pelo. animais de sangue frio, ou seja, a temperatura animais do de corpo sangue deles frio, varia Ou de seja, acordo com a temperatura do corpo ambiente. deles varia de acordo com a temperatura ambiente. Vocês sabiam que os anfíbios são os únicos vertebrados Vocês que, sabiam quando que os nascem, anfíbios são têm os cauda únicos e vivem na vertebrados que, água? quando nascem, Outra têm curiosidade cauda e é que vivem quando na vão água? crescendo, Outra crescem também curiosidade quatro é que patas quando vão e vivem na terra. Crescem também Esta quatro mudança é patas. conhecida Vivem como na terra. metamorfose. Esta mudança é conhecida como metamorfose. Por hoje é só, amigos. Espero que vocês Por hoje tenham é só, gostado. amigos. Eu Espero fico que aqui vocês com a minha tenham nova gostado. amiga. Eu fico Até aqui mais. com a minha nova amiga. Até mais. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre Olá, outro grupo de crianças. animais Hoje vertebrados. vamos aprender sobre outro Vamos grupo de falar animais dos vertebrados.
Quase me pega! Hoje vamos falar dos répteis. Hoje vamos falar dos répteis. Os répteis são animais ovíparos, ou seja, répteis nascem são dos ovos. animais ovíparos. Têm ou o corpo seja, cheio de nascem dos escamas duras Tem o corpo cheio e de tem as escamas patas duras. muito curtas. Ou, Tem as inclusive, patas muito não tem curtas. patas, como as Ou, cobras. inclusive, não tem patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Alguns répteis têm Bom casco, dia, tartaruga! como as tartarugas. Bom São dia, animais de tartaruga. sangue frio. São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil Costumam vê-los viver durante em o lugares inverno. quentes e é difícil Vocês sabiam vê-los que os durante o répteis inverno? são os animais que vivem mais Vocês tempo? sabiam que os répteis são os Alguns, animais como as que vivem tartarugas, mais tempo? podem chegar a viver Alguns, 100 como as tartarugas, anos. podem chegar a viver 100 anos. Por hoje é só, amigos. Por hoje é só, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Acho que vocês não tenham sou bem-vinda gostado. aqui. Acho que não sou bem-vinda aqui. Socorro! Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados
Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, Olá, eles têm uma amiguinhos! estrutura externa Hoje dura, vamos falar que dos serve para animais proteger o invertebrados. corpo. Vocês sabem quais são? São Os classificados em invertebrados 6 grupos. são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, eles têm uma Anenídeos. estrutura externa dura, que serve para proteger o corpo. Artrópodes, Os invertebrados são classificados em 6 grupos: moluscos, equinodermos, anelídeos, esponjas. Vocês Artrópodes, querem saber mais sobre eles? Prestem Selenterados, atenção, porque eu vou explicar um por um. equinodermos, esponjas. Quantas formigas? Vocês querem saber mais sobre Você viu eles? como elas trabalham em Prestem equipe? atenção, porque eu vou Mas- explicar um por um. O que é isso? Ufa, espero que estas não sejam Uau! carnívoras. Quantas formigas! Hoje eu vim falar sobre um grupo de Você viu como elas invertebrados, trabalham em equipe? os artrópodes. Mas... Vocês conhecem este tipo O que de é animais? isso? Não? Ufa! Não tem problema. Espero que estas não sejam carnívoras. Bom, hoje eu vim falar sobre um grupo de invertebrados. Mas tem Os algumas artrópodes. características em comum. Vocês conhecem Eles este têm um tipo de esqueleto animais? externo, Não? também Não chamado tem de problema. exoesqueleto, Eu vou explicar para que serve vocês. pra proteger as partes Os moles. artrópodes são muito diferentes entre Mudam si, de mas exoesqueleto têm algumas várias características vezes em ao longo comum. da vida. Eles têm Para um poder esqueleto crescer. externo, Este processo também se chamado chama de muda. exoesqueleto, Todos os que serve artrópodes para têm as proteger as patas partes articuladas, moles. que servem para Alguns eles deles se moverem. mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm 6 patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm 8 patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm 10 patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de 10 patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os artrópodes. Os artrópodes são o grupo de animais mais numeroso. São aproximadamente 10 milhões de tipos diferentes no mundo todo. Impressionante! Incrível! Vocês sabiam que tem uma espécie de formiga que pode levantar até 100 vezes o próprio peso? Isto seria como um ser humano levantando 4 carros. Vamos, gente, Incrível! vamos! Vocês conseguem! Por hoje, ficamos por aqui. Acho que isso vai Até dar mais, certo. amigos! Enquanto isso, eu vou explicando pra vocês outro grupo de Vamos, invertebrados. gente, vamos! Os moluscos. Vocês conseguem! Vocês conhecem este tipo de animais? Xiii, Não. acho que isso vai demorar. Eu vou explicar pra Bom, vocês. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês outro grupo de Os invertebrados. moluscos são muito Os diferentes moluscos. entre eles. Vocês Mas também conhecem têm este muitas tipo de coisas em animais? comum. Não, Tem um corpo não tem mole, problema. Eu que vou às vezes explicar para está vocês. protegido por uma concha, e outras vezes não. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas também têm muitas coisas em comum. Tem um corpo mole Os e às moluscos vezes são está animais protegido por uma concha, ou e seja, outras vezes nascem não. dos ovos. Os moluscos são classificados em gastrópodes, bivalves. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. São os moluscos, Os que se moluscos movem são graças a um classificados pé em musculoso. Vocês gastrópodes, sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? bivalves Este grupo estão e nos caracóis. cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que se movem graças a um pé musculoso. Vocês sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? Neste grupo estão os caracóis. Os mexilhões estão Os dentro do bivalves grupo dos têm uma concha que pode fechar muito forte para se Os protegerem dos cefalópodes predadores. não têm concha. Vivem no mar e normalmente estão presos nas rochas ou na areia. Os mexilhões estão dentro do grupo dos As bivalves. lulas estão no grupo dos cefalópodes. Os cefalópodes não têm A concha maioria dos moluscos e têm como, por tentáculos exemplo, as lulas, compridos. vivem e se movem Só podemos nadando. vê-los na água. Porém, tem alguns As moluscos, lulas como as estão no lapas, grupo que dos vivem cefalópodes. grudados nas rochas. Tem também os A maioria navalhas, dos que vivem moluscos, enterrados como na por areia. exemplo as lulas, vivem e se movem nadando. Vocês sabiam que Porém, lulas tem que alguns podem chegar a moluscos, medir como as até lapas, 14 que vivem metros, grudados nas como um rochas. prédio de 5 Tem também andares. os navalhas, que vivem Impressionante. enterrados na areia. Ué, isso continua igual. Vocês sabiam que Acho tem que essa lulas que corrida de podem chegar a caracol medir não até foi uma boa 14 ideia. metros? Bom, Como eu um vou tentar prédio de torcer com 5 mais andares. entusiasmo.
Impressionante! Ué, isso continua igual. Acho que esta corrida de caracóis não foi uma boa ideia. Bom, eu vou tentar torcer com mais entusiasmo. Até mais, amigos! Vamos! Vocês conseguem! Mais rápido! Mais rápido! Olê! Ai! Ei! Tudo bem, amigos? Estou arrumando o jardim da minha casa. Vai ficar lindo! Mas o que é isso? Olha! É uma minhoca! Que legal! Olá, amiga! Cumprimente, não seja tímida. Bom, isso me fez lembrar que eu tenho que explicar este grupo de invertebrados para vocês. É o grupo dos anelídeos. Interessante, né? E como você pode ver, Os anelídeos são animais de corpo alongado e mole. Têm a pele úmida e respiram através dela. Que interessante, né? E como você pode ver, eles não têm patas. Por isso se movem arrastando o corpo, graças aos seus músculos e a uns espinhos minúsculos, que se chamam cerdas, que eles vão apoiando quando se mexem. Os anelídeos podem ser terrestres, como as minhocas, ou aquáticos, como as sanguessugas. Muito cuidado com elas. Vocês querem saber uma curiosidade sobre as minhocas? Vocês sabiam que elas são super importantes para a saúde do solo? Através dos túneis que elas escavam, elas oxigenam a terra e transportam nutrientes e minerais por onde passam. Quanto vocês acham que mede a minhoca mais comprida que já encontraram? 1 metro? 2? 5? Nananina não! A minhoca mais comprida que já encontraram media 55 metros! Maior que uma piscina olímpica! Você mede um pouquinho menos. Vou deixar você tranquila aqui para você crescer. Bom, amigos, eu vou continuar arrumando meu jardim. Tchau! Olhem, uma medusa fluorescente. Que legal! Eu acabei dormindo. É super tarde já. Acho que está na hora de ir para casa. Uau! Olhem, uma medusa fluorescente. Que legal! Tem um monte. Vou tentar não me mexer muito para elas não me picarem. Bom, enquanto elas não vão embora, eu vou aproveitar para contar para vocês sobre o grupo de invertebrados do qual fazem parte estas medusas, os selenterados. Vocês conhecem? Prestem atenção! Os selenterados são animais marinhos e são divididos em 2 grupos, as medusas e os pólipos. As medusas têm o corpo gelatinoso e são quase transparentes. A forma dela é parecida com a de um guarda-chuva. E a boca e os tentáculos ficam na parte de baixo. Tem uma substância tóxica nos tentáculos para capturar as suas presas. Ops, acho que é hora do lanche. Algumas medusas se movem pela água e outras simplesmente se deixam levar pelas correntes marítimas. Que preguiçosas! Os pólipos são outro grupo de selenterados. Vivem presos em rochas e corais graças a uma espécie de ventosa, com a qual se fixam neles. Também têm tentáculos e boca, que usam para se alimentar. Porém, diferente das medusas, ficam na parte de cima. Cuidado! Dá para perceber que os selenterados estão com fome. Como vocês podem ver, tem selenterados de muitos tipos e cores e podem chegar a ser muito bonitos. Vocês já foram picados por uma medusa ou queimados por uma água-viva? Se vocês virem alguma na praia, a melhor coisa é manter a calma e ir se distanciando dela aos poucos. As medusas não atacam os seres humanos. Se ela picar, é só porque alguém cruzou o caminho dela. Olha, ali tem uma. Tranquilamente, eu me distancio dela. Muito fácil. Por hoje é só, pessoal. Eu vou continuar aqui nadando. Tchau. Ai, o que é isso? Acho que eu pisei em um ouriço do mar. Ainda bem que ele era pequeno. Bom, como eu Olá, amigos. Hoje eu vim falar para vocês dos... Ai, o que é isso? Acho que eu pisei em um ouriço do mar. Ainda bem que ele era pequeno. Bom, como eu estava dizendo, hoje eu venho falar do grupo dos invertebrados. O primeiro grupo do qual eu vou falar é dos equinodermos. Vocês sabem que tipo de animais são esses? Eu vou contar para vocês.
são animais exclusivamente marinhos. Eles se movem muito devagar pelo fundo do mar, graças aos seus pés, que são minúsculos. Nesta estrela do mar, por exemplo, eles ficam na parte inferior, assim como a boca. Tem o corpo coberto de espinhos. Uau! Você viu esse ouriço do mar? Olha esses espinhos! Cuidado, eles podem te espetar, que nem aconteceu comigo. Dentro do grupo dos equinodermos, também temos os pepinos do mar e os lírios do mar. Que animais mais divertidos! Vocês querem saber de uma coisa interessante? Vocês sabiam que quando as estrelas do mar perdem alguma das extremidades, cresce outra no lugar? O outro grupo de invertebrados do qual eu vou falar hoje é o das esponjas. As esponjas são animais com um corpo poroso. Muitas são molinhas e suaves, mas outras podem ser duras e ásperas. Só vivem nos mares e oceanos e costumam estar presas em outros elementos, como rochas e corais. Elas não podem se mover. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que eram plantas ao invés de animais. Sabem por quê? As esponjas não fabricam o próprio alimento como as plantas. Elas se alimentam de plâncton e substâncias orgânicas que têm na água, através dos poros. Vocês sabiam que as esponjas marinhas foram utilizadas para a higiene pessoal durante séculos? E isto é tudo sobre os animais equinodermos e as esponjas. Eu vou continuar nadando. Até mais! Não esqueça de se inscrever no canal clicando na foto. Qual foi o invertebrado que você mais gostou? Conte pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal clicando na foca. E como seria a alimentação dos seres vivos? Nós sabemos que nós temos vários tipos de seres vivos, né? Como nós já aprendemos hoje. A planta também é um ser vivo, porque ela respira, ela se alimenta, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Só que a planta, ela produz seu próprio alimento. Por isso ela é chamada de produtora ou produtores, no caso dos vegetais. Aqueles que não possuem os seus alimentos, os outros seres vivos, são chamados de consumidores, que são aqueles que consomem os alimentos que existem. Podem ser vegetais, podem ser animais ou podem ser os dois. Por isso que nós temos a classificação aqui. Herbívoros, que são aqueles que se alimentam somente de vegetais, plantas, né? Os carnívoros, que se alimentam somente de carne, e os onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, certo? Então, agora é a sua vez. Temos aqui a atividade do livro, na página 310, atividade 1 e 2, e na página 311, atividade 1 e 2 também. Tá certo? Por hoje é só e até a próxima.